Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. E nessa manhã, queridos, nós estamos aí vivendo um tempo de grandes batalhas, um tempo de luta, um tempo onde cada um de nós tem sofrido, cada um de nós tem passado momentos difíceis, ninguém está isento dessa problemática que vivemos, as nações, o nosso país. Vivemos uma batalha na área da saúde, vivemos uma batalha na área da educação, vivemos uma batalha na área econômica, vivemos uma batalha na área da emoção, vivemos uma batalha tremenda, enorme na nossa vida espiritual, tudo por conta desse momento de pandemia, desse momento de guerra física, um momento difícil que a igreja do Senhor Jesus, ela passa na terra, um momento difícil que as pessoas estão vivendo nessa terra. E nessa manhã eu quero compartilhar um texto do livro de Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 10, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, tudo permanecer inabalável. Hoje nós estamos vivendo um dia mau. E como nós falamos acerca do amanhecer, que o amanhecer, que o choro que cessa ao amanhecer, esse amanhecer é o dia da sua vitória. O dia mau, para nós, não é basicamente um dia de 24 horas. Quando nós falamos de dia mau, nós falamos de momentos ruins que podem durar dias, semanas, meses, e na vida de alguns, o dia mau dura anos. Há pessoas que há muito tempo não têm alegria. Há pessoas que há muito tempo não têm felicidade porque ela está vivenciando um dia mau que dura um ano. Há pessoas que estão vivendo um dia mau que dura uma semana. Pastor, mas o dia é 24 horas. Um dia para mim, um dia para você. Um dia para o Senhor ele pode durar até 1000 anos. Então, quando nós falamos em dia mau, nós estamos falando de um dia especificamente. Nós estamos falando de um momento. O apóstolo Paulo ele fala daquele momento mau, daquele momento difícil, que todos nós passamos por isso. Estamos vivendo um dia mau, e nós como igreja estamos vivendo um dia mau que já duram 3 meses. 3 meses que os templos não abrem, 3 meses que as igrejas não se reúnem para a adoração e louvor. Então o dia mau em relação à igreja é esse longo tempo que nós passamos em tempo de luta, tempo de sofrimento, tempo de batalha espiritual, porque nós estamos em uma grande guerra. Nós estamos diante de uma grande batalha. E Paulo, e nesse momento quando ele escreve à igreja de Efésios, Paulo, ele estava preso. A carta a Éfeso é também uma das cartas da prisão. Paulo aqui ele se encontrava também no isolamento social. Ele estava à parte da sociedade, ele estava preso por conta da pregação do evangelho. Não estamos presos por conta da pregação do evangelho, mas também estamos vivendo um isolamento social. E esse viver, esse isolamento social, esse distanciamento, ele tem causado em muitas casas, muitos lares, para muitas famílias, dor e sofrimento.
esse dia mau que o apóstolo Paulo ele fala que nós precisamos vencer, e como eu já falei, ele não trata de um dia, mas é o momento em que nós vivemos, que pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano. Mas ele traz aqui a orientação. Paulo estava preso e da sua prisão ele tinha uma visão acerca do soldado romano. E ele tinha essa visão daquele homem que estava preparado para uma guerra, aquele que estava preparado para uma batalha. E não é diferente na minha e na sua vida, porque nós estamos em constante batalha, nós estamos em constante guerra, e a guerra e a batalha nesse momento, ela está cada dia mais acirrada. O levantar das forças contra a igreja do Senhor Jesus, o levantar da força contra o cristão, ela está maior. E nós precisamos tomar alguns cuidados. E Paulo ele começa a dizer no versículo 10, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor. O primeiro passo do se estar revestido com essa armadura é estar nesse momento fortalecido em Deus. A nossa força, ela precisa em primeiro lugar estar em Deus. A nossa confiança, ela precisa em primeiro lugar estar em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A nossa força em tempos de batalha, em primeiro lugar, ela precisa estar em Deus. Nós precisamos, nesse momento, nós, Igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo, precisamos nos fortalecer no Senhor. E como nos fortalecer no Senhor? Há aquelas armas que Deus ele nos concede. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele diz que as armas, no capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais em Cristo Jesus. E são essas armas espirituais que elas são poderosas para desfazer fortalezas e sofismas. O que são os sofismas? São aqueles entendimentos errados. E hoje nós estamos vivendo um tempo assim, onde nós somos bombardeados dia após dia através das notícias. E grande parte dessas notícias são notícias ruins. São coisas ruins que vêm contra nós, mensagens de derrota, mensagens de que não vai dar certo, que não vai acontecer, que o país vai afundar, que nada vai voltar ao normal. E esses bombardeios contra a nossa mente, ele vai nos enfraquecendo. Então a primeira coisa que nós precisamos é usar armas espirituais. E quais são as nossas armas espirituais? Que nos fortalecem em Cristo. A nossa primeira arma é a fé. Sabe, a fé é a certeza daquilo que se espera. E a convicção daquilo que não se vê. Você já tem uma convicção, então nós temos a nossa fé. A nossa fé é a nossa primeira arma, é aquilo que nos fortalece. E por isso ele fala que quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós colocamos o capacete da salvação. Sabe, esse capacete que evita que os dardos inflamados do maligno, ele penetre na nossa mente. Essas mensagens destrutivas, essas palavras de derrota que vêm a cada dia contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, abalando a fé. Então ele chama a atenção para que a gente se revista do Senhor. Para ir ser revestido do Senhor, fortalecido na força do poder. Primeiro, como eu fortaleço? Através da minha fé, na fé daquele que me salvou, na fé daquele que morreu por mim, na fé daquele que vai voltar e buscar a sua igreja. Mas como eu fortaleço essa fé no Senhor? Através da leitura da palavra. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de batalha, quanto mais eu ouvir acerca de Deus, mais fortalecido eu vou estar. Então, querido, nesse tempo de fé, se você gasta 1 hora assistindo o jornal, você está corretíssimo, porque você está se informando. Mas, gaste 1 hora assistindo o jornal, mas gaste 2, 3, 4 horas ouvindo louvor
e ouvindo a pregação da palavra. Porque a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque você vai receber as más notícias do jornal, as informações que vão bombardear a sua mente. Mas, consequentemente, você vai ouvir em dobro, em triplo, 4 vezes mais, 10 vezes mais a palavra do Senhor, o louvor que edifica, que nos tonifica, que nos fortalece. Então, nós precisamos usar das armas espirituais, precisamos manter firme a nossa fé. E como eu mantenho a fé? Através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É lendo a Bíblia, é ouvindo pregações, é ouvindo louvores, é ouvindo testemunho de vitória, testemunho de bênção, aonde Deus é o Deus do milagre, o Deus que opera, o Deus que faz, o Deus que dá vida ao morto, sabe? O Deus que ressuscita, o Deus que derruba muralhas, é o Deus que abre mar. Sabe, é ver essas histórias maravilhosas, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, sabe, é algo que fortalece a nossa fé, e somente assim nós vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E então eu vejo, como eu me fortaleço? Através da fé. E como eu aumento a minha fé? Ouvindo a palavra do Senhor. E qual é a outra arma que eu tenho, pastor? Leia a palavra, a leitura da palavra. Por quê? Porque a palavra nos limpa. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Então, quando eu leio a palavra, eu me limpo, eu me purifico. Eu me purifico através da leitura. Por que eu me purifico? Porque a palavra, a partir do que eu vou lendo, eu vou guardando aquilo que eu leio. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu leio a palavra, eu encontro direção, porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, eu me fortaleço no Senhor através da fé. Eu me fortaleço no Senhor através da leitura da palavra. Eu me fortaleço no Senhor através das orações. As orações que eu faço a Deus e as orações que eu recebo dos meus irmãos. Então, quando eu estou aqui orando, eu oro por mim, mas eu oro pelos meus irmãos. Então, além de eu me fortalecer com a minha oração a meu favor, eu fortaleço os meus irmãos com a oração a favor deles. E todos nós devemos agir do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Estamos em grande batalha. Então nós nos fortalecemos na força do seu poder. E aquele que pode, como eu posso me fortalecer? Através do jejum. Porque estamos em grande batalha. Se você que pode tirar um dia para jejuar, tire o seu dia para jejuar. Tirar um momento para jejuar, eu não posso jejuar o dia inteiro. Tira 3, tira 4, tira 5 horas. Ah não, esse é um período que eu vou me dedicar. Eu não vou comer, eu não vou beber. Eu vou simplesmente me abster destas coisas, não vou assistir televisão e vou tirar esse tempo. E nesse tempo que eu estiver em jejum, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou apresentar a vida dos meus irmãos, eu vou apresentar o meu país. Estamos em grande batalha, irmãos. Estamos numa luta. E Paulo chama, ele pega o exemplo do soldado romano, mas antes da armadura ele fala, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Fé. Oração, leitura da palavra e jejum. E depois ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Então, ele fala que nós devemos estar aparamentados, devemos estar fardados, vestidos para enfrentar as ciladas do diabo, porque ele as armará. O inimigo, ele veio e ele vai tentar derrubar o máximo de pessoas que ele puder. Ele vai tentar desestabilizar o máximo de pessoas que ele puder. Porque na relação que nós temos de João capítulo 10, quando o Senhor Jesus ele fala do sacerdote, ali ele fala também a figura do inimigo de nossas almas, de João 10:10, que o inimigo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Então essa é a obra, e ele não vai ficar feliz enquanto ele não te derrubar, enquanto ele não me derrubar, enquanto ele não desestabilizar a igreja, enquanto ele não desestabilizar o servo e a serva, porque a igreja ela é formada de servos e servas do Senhor Jesus.
E eu sou a igreja, você é a igreja, e juntos nós formamos o corpo. Então ele quer desestabilizar a cada um de nós. E quando desestabiliza um, ele desestabiliza a família. Então, nós precisamos, nesse momento, estar revestido de toda a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçando os pés com o evangelho da paz, na mão esquerda o escudo da fé, na mão direita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos estar preparados para essa grande batalha, porque nós temos um inimigo. Aí ele fala uma outra coisa interessante, porque a nossa luta não é contra o carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você tem dúvida que o inimigo está operando? Você tem dúvida que, apesar de tudo aquilo que nós estamos vivendo, desse vírus que está assolando o mundo, que seja algo além do vírus, ainda há algo espiritual? Você acredita ou você duvida que, em meio às ações tomadas por prefeitos, governadores e presidentes, não há por trás disso tudo também uma ação infernal para a destruição de muitas vidas? Pare para pensar. Pense comigo como igreja. Se os mercados eles podem abrir, se as academias elas podem abrir, se tantos outros comércios podem abrir, por que nós, como igreja, precisamos estar fechados? Pare para pensar comigo. Aonde muitos encontram a sua estrutura espiritual e emocional para continuar lutando? Já parou para pensar que muitos dos soldados do nosso exército, do exército de Cristo, estão tão abatidos que nem orar estão conseguindo mais? Será que a nossa luta é somente no campo físico? Paulo, ele fala que a batalha ela está além do campo físico. Porque a batalha contra o vírus no campo físico tem um grupo lutando com ela. Tem os médicos, tem os enfermeiros, tem os biólogos, tem os cientistas. Essas pessoas estão na batalha. Mas e no campo espiritual? Quem está lutando contra esse vírus? Que tem fechado os nossos templos, que tem nos afastado da adoração, da comunhão. Eu e você somos responsáveis por essa batalha espiritual. Porque a nós é nos dado toda a autoridade e não foi dada por homens. Essa autoridade não foi dada pelo presidente, não foi dada pelo governador e não foi dada pelo prefeito. A autoridade dessa batalha, ela é nos dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O próprio Jesus deu a você e deu a mim a autoridade para pelejar essa batalha espiritual que o mundo está vivendo. Estamos em grande guerra. E ele fecha dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Tomai toda a armadura de Deus. Aqui ele faz, ele repete, a questão de nós estarmos revestidos. Toma toda a armadura. Se prepara, se veste da armadura de Deus para resistir no dia mau. Como eu falei no início, o dia mau aqui, que nós estamos vivendo, não é um dia. Não é um dia de 24 horas. O dia mau é todo esse momento que nós estamos em batalha, que nós estamos em guerra,
que nós precisamos da ajuda do nosso Deus, que nós precisamos nos unir, mesmo distantes, mas unidos em um só Espírito. Porque ele diz que somente assim nós vamos resistir. Precisamos resistir, queridos, em oração. Precisamos resistir em leitura da palavra. Precisamos resistir no jejum, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais em Cristo Jesus. Estamos numa grande batalha e somente através dessa batalha que enfrentamos no campo espiritual, com dedicação, com entrega, com persistência, é que nós vamos vencer. Então, nessa manhã, eu te convido, você, meu irmão, minha irmã, guerreira do Senhor, mulher, homem de oração, vamos orar, vamos buscar a Deus, para que Deus mude o quadro, para que Deus mude a história. Estamos aí aguardando que seja feita uma vacina, porque é a única maneira das coisas voltarem ao normal. Mas com toda a inteligência que o homem tem, ele precisa de uma iluminação de Deus, que Deus ilumine uma mente, que Deus ilumine uma pessoa, que possa criar, né? Possa receber de Deus, sabe, ali a fórmula de uma vacina que vença esse vírus. Somente através da oração da igreja, do povo de Deus, muitos dos nossos irmãos, muitos dos soldados que estão abatidos vão conseguir se levantar, vão conseguir se manter de pé. Somente através da oração que muitos vão poder, ao final do dia mau, permanecer inabaláveis. Por que ele diz inabalável, irmãos? Porque ao final dessa batalha, muitos estarão feridos ao ponto de morte. Mas eu e você podemos tirar o nosso dia, o momento da nossa vida para a oração. E somente assim nós vamos ver o poder de Deus se manifestar, o milagre de Deus acontecer. Eu quero orar com você. Você que pode, curva a sua fronte, fique à vontade na tua casa, de repente você está no seu carro, de repente você está no teu trabalho. Ore comigo. Deus Santo, nós te louvamos. Bendizemos, ó Deus, o teu nome. Ó Deus, e na beleza da tua santidade. Sabemos, ó Deus, que estamos em uma grande guerra, estamos em uma grande batalha. E pedimos, ó Deus, a tua ajuda, pedimos, ó Deus, o teu auxílio. Ó Deus, para que possamos passar por esse momento. Vencer, ó Deus, essas adversidades que nos cercam. Vencer, ó Deus, esse momento difícil que o teu povo tem passado sobre a face da terra. Ó Deus, aonde nós, como igreja, ó Deus, temos aí o anseio de retomar, ó Deus, a nossa jornada, de retomar a nossa caminhada. Mas infelizmente ainda não tem sido o momento, não tem sido o tempo. Eu quero orar nessa manhã pela vida dos meus irmãos, colocando a vida deles nas tuas mãos. Ó Deus, aos teus servos, ó Deus, que estão aí enfraquecidos na fé, ó Deus, que estão aí desmotivados, que estão desanimados, ó Deus, que perderam a esperança, Deus, em o nome de Jesus nessa manhã, renova a esperança, renova a fé. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão vivendo um dia mau, mas aquele dia mau, Deus, que dura aí semanas, meses e até ano. Ó Deus, eu quero profetizar sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, que esse dia mau vai passar e ela vai sair, e ele vai sair dele vitorioso no nome de Jesus. Que a vitória o Senhor vai conceder aos meus irmãos, que a bênção do Senhor vai alcançar a vida deles, ó Deus, nesse dia, nessa manhã. Ó Deus, e eles vão sair, ó Deus, desse dia mau inabaláveis, fortalecidos no Senhor. Se, ó Deus, com o nosso povo,
acontecer, ó Deus, com a nossa igreja. Seu Deus, foi dado aí um prazo, uma data de 10 de junho, ó Deus, para uma possível reabertura do templo. Ó Deus, mas foram impostos tantas coisas, ó Deus, que menos de 50% dos irmãos da igreja vão poder estar participando dos cultos. Deus, que o Senhor possa mudar esse quadro, que o Senhor possa mudar essa história, porque nós somos a sua família e é família de Deus, ó Deus, e nós não queremos, ó Deus, que os nossos irmãos não possam participar junto conosco dos trabalhos, ó Deus, que ali, ó Deus, serão realizados. Ó Deus, mas que nesse tempo onde serão abertos, ó Deus, que todos os cuidados eles precisam ser tomados, sim, ó Deus, mas que ninguém, ó Deus, possa ter o direito de estar cultuando cerceado, ó Deus, que ninguém possa ter o direito tirado, ó Deus, por estar, ó Deus, em um grupo, ó Deus, acima de 60 anos, cardíaco, ó Deus, mas que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Eu creio no milagre do Senhor. Eu creio na ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, sobre a vida das igrejas. Ó Deus, sobre a vida dos irmãos. Por isso, Deus, traz a Tua cura. Deus, sara a nossa nação, sara o nosso povo, sara a nossa igreja, sara, Deus, as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que cada um possa ser revestido, ó Deus, vestir-se novamente da armadura do Senhor e que possa vencer, que toda a ação do inferno, Deus, ela caia por terra no nome de Jesus, que a bênção de Deus alcance, Deus, cada um. É o que nós oramos, gratos nessa manhã, crendo na vitória que vem do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o seu dia seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de realizações no Senhor. E à noite, às 19 horas, se Deus assim nos permitir, nos encontramos novamente, né, em uma live, falando sobre como vencer a angústia, né, do tempo de confinamento, desse tempo de isolamento social. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus invada o teu coração, que nessa manhã você possa ser agente de esperança, que você possa ser esse agente de Deus. Mande mensagem para pessoas que você sabe, que você conhece, que estão aí vivendo momentos difíceis, que você sabe que está num tempo de aflição. Ligue para aqueles que você realmente está com saudade, sabe? Faça vídeo, veja, mande fotos, faça um trabalho. Sabe, deixa Deus te usar nesse dia, deixa Deus te usar nessa manhã. Se você assistiu 1 hora de jornal, então passe 4 horas lendo a palavra, ouvindo pregação, ouvindo louvores, sabe? Não deixe que a sua mente se contamine com as coisas ruins, com as notícias ruins. Aumente a sua fé em Cristo, porque Ele é o Deus que vai nos dar a vitória. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.